A paz do Senhor a toda a igreja presente. Amém. Boa noite a todos os irmãos. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos online. Shalom Aleichem a todos vocês. Que o grande amor de Deus esteja com todos vocês. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine em vossas vidas, dos vossos filhos. Aqueles que não me conhecem, que estão na live pela primeira vez, eu sou o presbítero Moisés Cavalcante, faço cultos regulares do meu lar. E aos domingos nós transmitimos ao vivo no Facebook. E depois minha esposa posta também no YouTube. Sejam todos vocês bem-vindos em nome de Jesus. A igreja que está localizada na minha casa, eu abri as portas da minha casa para uma igreja. Formamos uma igreja aqui independente na nossa casa, como as igrejas primitivas eram. E nós saudamos a todos vocês com a paz do Senhor. Amém? Amém. Somos todos irmãos em Cristo, irmãos. Independente se nós fôssemos de uma grande congregação de 10 mil, 20 mil pessoas e de uma pequena congregação numa casa onde se reúne poucas pessoas. Amém? O Senhor que está lá, o Deus que está lá, o Espírito Santo que está lá, também está aqui conosco. E eu já tenho sentido a presença de Deus muito antes do culto começar. E sejam todos bem-vindos. Que este amor de Deus e que Deus venha fazer com que todos vocês sintam a presença deles aí também, através do nosso culto aqui. Amém? Irmãos, eu quero agradecer a todos vocês que todos os domingos têm nos abençoado com a presença de vocês. Todos os nossos irmãos aqui do bairro Parque São Rafael, os nossos irmãos de farda, os nossos colegas de trabalho, aonde qual trabalhamos, e aposentado, hoje estou. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado às donas de casa, aos pais de família, a toda a classe trabalhadora do Brasil, que tem nos honrado grandemente com a sua presença. Aos meus amigos e amigas que deixei na gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, que hoje não faço mais parte do efetivo ativo, hoje sou parte do efetivo aposentado, graças a Deus, pela essa graça que o Senhor nos permitiu. Estamos aqui, irmãos, conforme as nossas forças, aguardando sempre a vontade de Deus, sempre pelas forças de Deus, e pela nossa pequena boa vontade. Deveríamos ser mais, mas muitas das vezes nós não alcançamos essa graça. Estamos aqui, senhores irmãos, com a nossa pequena força, para trazer algo do Senhor para o coração de todos vocês. Sejam todos vocês bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus. Hoje temos um texto muito extenso, um texto muito grande, e nós precisamos de tempo, irmãos. Nós não podemos os louvores hoje, e já vou entrar com a palavra. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Meu agradecimento a todos vocês. Sou grato por todas as semanas vocês me darem a graça da presença de todos vocês. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Abraão estava só, ele não te conhecia, ele nem imaginava que o Senhor escolheria um homem limitado pelo tempo, pela idade, para ser abençoado, sobre muitos exaltado. Abraão estava só, ele não te conhecia, ele nem imaginava que o Senhor escolheria um homem limitado, pelo tempo, pela idade, para ser abençoado, sobre muitos exaltado. Deus chama, abençoa e depois multiplica. Deus chama, abençoa e depois multiplica. Aleluia, Jesus! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Aleluia! Não estava só, ele não te conhecia, ele nem imaginava que o Senhor escolheria um homem limitado, pelo tempo, pela idade, para
sejam nossos problemas, irmãos, nós temos que nos posicionar e simplesmente adorar a esse Deus maravilhoso, porque é isso que Deus merece, irmãos, por tudo que Ele fez por cada um de nós, por tudo que Ele nos livrou, por tudo que Ele nos abençoou, por Ele ter nos tirado da sarjeta, da lama, e hoje estarmos aqui diante da Sua presença, sendo realmente pessoas dignas. Somente temos que adorar, irmãos. Adore este Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Aleluia! Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Aleluia! E a Sua vontade sempre tem sobre nós, ó Pai. Que nós tentamos esvaziar a nossa vontade, da nossa vontade, e fizemos sempre da Tua vontade. Aleluia! Ó meu Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Aleluia, Jesus! Seja a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas, no céu e na terra. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! O teu reino, o poder e a glória são teus para sempre. O teu reino, o poder e a glória são teus para sempre. Louvado seja Deus, meus irmãos, louvado seja Deus. Seja a vontade de Deus nas nossas vidas, que a nossa vontade esteja sempre no centro da vontade de Deus, para que tudo que aconteça conosco seja a plena vontade de Deus.
pedras e pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não trago nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o meu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar algum não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus. A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, a presença de Deus está neste lugar. E a presença de Deus tem que ser cultivada. A presença de Deus nas nossas vidas tem que haver uma manutenção da nossa parte para com Deus. Nós temos que haver uma reverência a Deus para que a sua presença continue em nossas vidas. E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre esse assunto, sobre a reverência à presença do Altíssimo. Nem tudo que fazemos é apreciado por Deus. Aleluia. Mas sim as coisas que Ele entende
que são reverências, como a obediência, como clamor a Ele. Isso para Deus é reverência, é amor. Nós não conhecemos a Deus, irmãos. Nós nunca vimos Deus. E muitas das pessoas falam assim: eu amo Deus. Como que você ama Deus se você não viu, nunca viu Deus? Mas para você provar que você ama Deus, você tem que se submeter aos seus conceitos. E os conceitos de Deus estão descritos aonde, irmãos? Na Bíblia Sagrada. Não há outro lugar, irmãos. Não existe outro lugar onde os conceitos de Deus são amparados. E eu falo para vocês, irmãos, sem medo de errar. Não adianta nós buscarmos outro evangelho. Não adianta buscarmos outros caminhos que nos levam a Deus, que não seja esse que já foi descrito nas Sagradas Escrituras. Porque com certeza traremos sobre nós sofrimentos. Sofrimentos esses que nós não queremos. Muitas das vezes as pessoas, eu percebo pessoas que estão na igreja e sofrem, irmãos. Por que sofrem? Porque estão buscando outros caminhos. Estão buscando reverenciar Deus de forma diferente do que a palavra de Deus determina. É simples, irmãos. É simples. É como 1 mais 1 é 2. Jesus fala assim: aquele que me ama obedece os meus mandamentos, e aquele que me obedece os meus mandamentos será amado do meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a Ele. Não tem outro, irmãos. E hoje nós vamos falar de 3 fases, de 3 situações que as pessoas buscaram a presença de Deus de formas diferentes. A primeira, irmãos, antes, de não esquecer, né? Irmãos, peguem as vossas Bíblias, peguem os seus smartphones, baixem as palavras do Senhor, baixem a Bíblia Sagrada e acompanhem a leitura. Façam como os bereanos da cidade de Bereia, quando Paulo e Silas pregavam lá em Atos 15, eles observavam a pregação, mas depois eles iam lá para verificar se aquilo que aqueles homens de Deus falavam estavam contidos nas Sagradas Escrituras. Não permita que as pessoas vos levem como vento de doutrina para lá e para cá, mas observe as Escrituras, porque nós temos nelas o caminho para a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia fala, irmãos, de um homem, um sacerdote chamado Eli, que tinha 2 filhos, Alfine e Finéias. E ele, irmãos, cuidava do templo do Senhor. Ele fazia toda manutenção junto com seus filhos. E como sacerdote recebia as pessoas que ali vinham procurá-lo para fazer sacrifícios a Deus. Mas Eli e os seus filhos estavam negligenciando a presença de Deus que continha no templo do Senhor, que era a arca do Senhor. Porque, irmãos, a arca de Deus, a arca do Senhor, a arca do concerto, ela era a pura presença do Altíssimo. A palavra de Deus fala que no local santíssimo do tabernáculo do Senhor ficava a arca com seus querubins, com suas asas apontando um para outro, cobria a borda da arca toda, da arca da aliança, a arca do concerto. E ali, uma vez por ano, era feita a propiciação pelos pecados de todo o povo de Israel. E dentro dessa arca continha alguns artefatos, que era o maná, os mandamentos e a vara de Arão que floresceu. E essa arca da aliança, irmãos, era pelos judeus um dos amuletos mais apreciados por eles e que merecia toda a atenção e proteção. E as pessoas que podiam estar diante dali somente eram pessoas por Deus apontadas da tribo de Levi, que cuidavam dessa arca, que cuidavam das coisas do Senhor.
Mas os filhos de Eli estavam negligenciando, praticando coisas diante do Senhor e diante dos homens, coisas nefastas, e o Senhor já havia reprovado eles diante deles. Palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 16 ao 18, a Bíblia fala assim: e disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Os filhos de Eli, irmãos, tinham pegado a arca da aliança e tinham colocado na frente de uma batalha contra os filisteus, mas eles já estavam reprovados por Deus, por causa das suas atitudes. A Bíblia fala que os filhos de Eli eram filhos de Belial, e eles já estavam na mira do Senhor. Deus já queria matá-los, porque eles ofendiam a presença de Deus diante de toda a congregação. E ele, como sacerdote pai, não corrigia os seus filhos, não fazia aquilo que lhe cabia, que era trazer a correção como pai e trazer a correção como sacerdote para os seus filhos, corrompendo também a casa do Senhor, aonde a presença de Deus estava constante naquele lugar. E olha o que sucedeu. Eles pegam a arca do Senhor e vão à guerra, e vão à batalha, e olha o que aconteceu. Então respondeu o que trazia as novas, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também um grande destroço entre o povo, e demais disto, também os teus filhos, Alfines e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. A presença de Deus do Altíssimo, aquilo que era de mais precioso para aquela nação, foi subtraída por um povo que não sabia o que representava a presença do Altíssimo numa arca da aliança, uma aliança feita por Deus e por uma nação. Aleluia! Aleluia! Negligenciada. Nós nunca, irmãos, podemos negligenciar a presença de Deus nas nossas vidas. Ah, mas o Senhor só quer o coração, eu posso me apresentar diante de Deus de qualquer jeito. Não, irmãos. Deus julga o coração do homem. A palavra de Deus fala que a palavra de Deus ela é apta para julgar as intenções do coração do homem. Deus não quer só o coração. Quando você está santo por dentro, você vai externar santidade. Não tem como você estar santo por dentro e externar coisas que não sejam santos. Nós precisamos, irmãos, quando nos apresentarmos diante da presença de Deus, buscarmos a reverência ao Senhor. Ah, mas eu vou para a igreja e não acontece nada, eu vou para a igreja e não sinto a presença de Deus, porque você não está reverenciando a Deus como devia. Ah, mas Deus fala com todo mundo e não fala comigo. Eu vejo as pessoas falar que Deus falou, mas Deus não fala comigo, porque você está negligenciando a presença de Deus na sua vida. É fato, é simples assim. Porque se você trouxer a palavra de Deus para a sua vida, se você for uma pessoa que busca a reverência diante de Deus, Deus com certeza falará com você. Deus trará suas palavras ao seu coração, como Ele faz com os demais. Lá, irmãos, no 18, sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu de uma cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos, mais de 90 anos. Olha que situação, irmãos. Antes dele morrer, ele recebeu a notícia que os filisteus tinham matado seus 2 filhos, acabado com a sua descendência, irmãos. A descendência de Eli, que era para ter se perpetuado até nos dias de hoje, foi finalizado em Alfine e Finéias. Por causa do que, irmãos? Por causa da negligência. Muitas das vezes, irmãos, percebemos que pais negligenciam seus filhos, que pastores negligenciam suas ovelhas. E nós não podemos, irmãos,
a verdade, elas têm que estar sempre presentes quando nós falamos que amamos. Porque a correção é o ponto mais forte do amor para com o filho, para com uma ovelha. E nós precisamos estar sempre alertando as nossas ovelhas e os nossos filhos do que virá, do que há por vir. Quando não assim fazemos, nós negligenciamos essas pessoas, e o sangue dessas pessoas pode ser cobrado de Deus em todos nós que estamos na liderança, porque a palavra de Deus fala que a quem muito é dado, irmãos, muito é cobrado. Porque tudo que você representa, Deus um dia há de cobrar de tudo isso que Ele te deu. A quem muito é dado, irmãos, muito é cobrado. Porque se você está na liderança, você tem a obrigação, como um atalaia de Deus, de quando a palavra do Senhor vier a você, você passar adiante. Nunca retém a verdade de seu filho ou das suas ovelhas, em nome de Jesus. Essa é a primeira causa, irmãos, que eu queria trazer para os irmãos no dia de hoje. Porque quando nós negligenciamos a presença de Deus nas nossas vidas, não é porque somos seres perfeitos de Deus, não é porque somos servos de Deus, merecedores da graça de Deus, e por portarmos verdadeiramente a presença de Deus nas nossas vidas, nós não podemos, num dado momento, negligenciar a Deus e a presença de Deus sair do nosso meio, sair de dentro da gente, e a gente ficar à mercê da nossa própria sorte. Muitas vezes, irmãos, pessoas acham que aquilo que faz, aos olhos da maioria, passa desapercebido, porque o que você faz está em oculto. Mas nada foge diante da presença do Altíssimo, porque Deus, com os seus olhos, Ele vê tudo, irmãos. A palavra de Deus fala que Deus não pestaneja. Isso aqui, ó, Deus não faz isso. Os olhos do Senhor estão sobre a humanidade. O salmista Davi fala: Senhor, de onde me esconderei dos teus olhos? Se porventura pegar o meu leito, colocar nas profundezas do inferno, e ali me deitar, sobre mim estarão os teus olhos, Senhor. Eu, diante de ti, sou como um livro aberto, porque como o Senhor olha, o Senhor vê, me enxerga. O Senhor enxerga o ser, enxerga o coração, enxerga todo o nosso ser. Não tem como nós enganarmos o Deus Altíssimo. Alvin e Finéias, praticando coisas na tenda da congregação, fazendo coisas aos olhos da maioria, e achando que suas atitudes erradas estavam passando desapercebidas por Deus. Mas não estava, irmãos. Porque Deus assim estava observando atentamente, como está hoje, atentamente, observando os seus filhos, as igrejas, as pessoas de bem, as pessoas que têm a marca da promessa. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus, olhando lá de cima, Ele não está feliz com muitas e muitas congregações que hoje passamos a observar neste mundo afora. Hoje existe mais de 44 mil religiões. As pessoas acham que podem servir a Deus, podem moldar a igreja para o que lhe convém. Eu quero fazer o samba porque eu tocava samba para o diabo. Eu quero tocar samba para Jesus. Eu quero sambar porque eu sambava para o diabo. Eu quero sambar para Jesus. Eu cantava rap para o diabo. Pastor, eu posso cantar rap para Jesus? Conversão, lembra? Nascer de novo, conversão. O que é conversão? Você está indo a uma conversão, volta, desfaz tudo aquilo que você fazia. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Conversão. Se não há conversão, irmãos, você está perdendo o seu tempo. Se você quer fazer para Deus da mesma forma que você fazia para o diabo, não houve conversão, não houve encontro com Cristo. Porque aqueles que se encontram com Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. E você se faz um ser novo. Aleluia. Diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não há como você servir a dois senhores, porque há de satisfazer um e entristecer o outro. Não tem como você estar com
um pé na igreja e um pé no mundo. Não tem como você estar com um pé no céu e um pé no inferno. Não há essa possibilidade. Não existe esta possibilidade. Atenta para isso, servo de Deus. Conserte o seu altar, servo de Deus. Porque as portas estão abertas. Jesus já partiu e está no meio do caminho. E logo os céus se abrirão e todo olho verá Jesus com seus anjos vindo buscar a noiva que somos eu e você. E nós precisamos estar com as nossas vestes limpas para que nós venhamos, sejamos entregues ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, às alturas. Aleluia. Irmãos, 1 Samuel capítulo 5, do versículo 1 ao 12. E os filisteus, pois tomaram a arca de Deus e trouxeram a Abinezer e Asdod e tomaram os filisteus a arca de Deus e meteram na casa de Dagom e puseram junto a Dagom. Olha, irmãos, olha como o diabo é afoito. Pegaram a arca onde continha a presença de Deus e colocaram no templo de Dagom uma estátua de pedra. Oh, Dagom! Dagom lá assim, todo, né? Lá 3. Levantando-se, porém de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído, com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom, e tomaram a porra no seu lugar. Vamos 4. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído, com o rosto com terra, diante da arca do Senhor, com a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre a linear, de forma linear. Somente no tronco ficou o Dagom, somente o tronco de Dagom ficou. O corpo caiu, as mãos foram cortadas e a cabeça cortada de forma linear, de forma perfeita, de forma cirúrgica, porque quem cortou e tinha uma espada fumegante, uma espada de Deus para cortar rocha. Oh, aleluia! Nem a rocha suporta a presença de Deus. Muitas das vezes, irmãos, quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, nós achamos que é uma coisa simples e banal. Irmãos, a presença de Deus tem que nos constranger. Aleluia! Aleluia! O pecado tem que nos constranger. Aleluia! Aleluia! Lá no 5. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o linear de Dagom em Asdod, até nos dias de hoje. Lá no 6, irmãos. Porém a mão do Senhor se agravou sobre Asdod e assolou e feriu com hemorroidas Asdod e todos os seus termos. Vendo, irmãos, Deus lançou uma hemorroida nas partes íntimas daquela população. Eles não sabiam mais o que fazer, irmãos, eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles gritaram e corriam, e as partes íntimas deles todas cheias de hemorroidas, porque não se pode brincar com a presença de Deus. Aleluia! Não brinque com a presença de Deus. Não brinque com a presença de Deus. Aleluia! Vem então os homens de Asdod, que assim era, disseram: não fique conosco essa arca de Deus de Israel, pois a sua mão está dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram a congregação, assim todos os príncipes dos filisteus, e disseram: que faremos nós da arca de Deus de Israel? E responderam: a arca de Deus de Israel deverá voltar a Gade. Assim rodearam com a arca de Deus de Israel. E sucedeu o quê? Desde que rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com uma grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroida nas suas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus em Acron. E sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Acron, e de Acron exclamaram, dizendo:
transportaram para mim a arca de Deus de Israel, para me matarem, a mim e ao meu povo. Ninguém mais queria a arca do Senhor, porque eles não eram dignos, irmãos. Porque esta nação, elas não eram dignos de portar a presença de Deus na arca da aliança. Porque para você portar a presença de Deus, você precisa ser digno. Você precisa ter um chamado de Deus, aleluia. Dentre as 12 tribos de Israel, somente uma tribo podia manusear a arca da aliança. Eram pessoas da tribo de Levi, que pertenciam ao sacerdote de Arão. Não era qualquer um, irmãos. E para você manipular, a utilizar a arca do Senhor, você precisava ter uma vestimenta, uma roupa diferenciada. Tudo, mas não existia uma preparação, existia uma liturgia. Não é de qualquer jeito que faz as coisas para Deus, irmãos. Vamos. E enviaram a congregação todos os príncipes dos filisteus e disseram: envie a arca de Deus a Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a mim nem o meu povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravava ali. E os homens que não morreram eram tão feridos com as hemorroidas, que o clamor da cidade subiu até o céu. Aleluia, Jesus. Porque a tua presença, Senhor, para estar de dentro de um templo, esse templo tem que ser digno da tua presença. Aleluia, aleluia, Senhor. Porque não é qualquer templo que vai comportar a tua presença santa. Aleluia. Porque a tua presença é santa. Exige que o local que vai depositar esta arca seja um local santo, onde há reverência. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aquela nação estava aprendendo da pior maneira possível o que era querer pegar a presença de Deus, a força. Porque Deus não se submete a homem nenhum nesta terra. Porque Deus não se submete a homem nenhum nesta terra. Não adianta você achar que você é sacerdote se você não é sacerdote. Porque a presença de Deus, ela não vai coabitar aonde você acha que deve, mas sim aonde Deus assim pré-determinou. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver a terceira parte daquilo que eu queria trazer para os irmãos. Você não pode pegar, irmãos, a presença de Deus, santa, imaculada, e levar para um templo, aonde esse templo não é digno da presença de Deus, como aqui estava falando. Levar a presença de Deus, porque a arca da aliança, irmãos, ela é a presença de Deus. Ninguém pode levantar dúvida qualquer, porque a arca da aliança simplesmente era a presença de Deus. Até hoje buscam saber onde está a arca da aliança, sabiam? Para utilizar o poder dessa arca para os seus benefícios próprios. Muitas das vezes, irmãos, os homens têm essa concordância de querer utilizar o poder de Deus para os seus benefícios próprios. Cuidado! Você que se utiliza das coisas santas, das coisas de Deus, para proveito próprio, tome cuidado, porque um dia há de prestar conta para o Altíssimo todas as coisas que você fizer aqui. Não vai passar desapercebido. Como os filhos de Eli achavam que eles estavam fazendo coisas, irmãos, terríveis diante de Deus e diante dos homens, mas eles achavam que tudo que eles faziam em oculto não estava sendo revelado pelo Altíssimo, mas estava. Tanto que olha o resultado da vida deles. Lá em 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 ao 15, agora, irmãos, agora nós vamos compreender a forma certa de conter a presença de Deus numa casa ou num templo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Fala assim, irmãos, a palavra de Deus. Versículo 1. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30
1000. E levantando-se Davi, partiu com todo o povo que tinha consigo de Bealim e de Judá, para levarem a dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta sobre os querubins. Irmãos, nesta época o Senhor era chamado o Senhor dos exércitos, porque ele pelejava junto ao seu povo. Hoje ele é Abba Pai, ele é nosso Pai Supremo, é o Pai Criador de todos nós. Lá no versículo 3, e puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da arca de Abinadab, que está em Gibeá, e Ussa e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Irmãos, eles pegaram aqueles carros de boi, colocaram a arca lá em cima e estão levando, porque Davi queria trazer a arca do Senhor para Israel de novo, para o templo. Elevando-a à casa de... Não, e puseram a arca de Deus... Não, no 4. Elevando-a da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, e Aió ia adiante da arca, e Davi e todos da casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sua sorte de instrumentos de pau de faia, com uma harpa e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. Eles estavam felizes, irmãos. Então eles iam caminhando com a arca do Senhor no carro de boi, e eles iam cantando e tocando os instrumentos da época. A harpa, tudo aquilo ali maravilhoso, estavam felizes. Maravilha, tudo funcionando perfeitamente. Lá no 6, irmãos, chegando à eira de Nacon, estendeu Uza a mão, a arca de Deus, que teve a mão nela, porque os bois a deixavam pender. Os bois passaram em alguma saliência, e a carroça fez isso aqui, a arca estava pendendo, Uza foi para não deixar a arca santa do Senhor cair, foi lá e pôs a mão para segurar, para ajudar. Irmãos, olha o que Deus fez com Uza. Boas intenções, irmãos. Ele estava com uma boa intenção, a intenção de Uza era boa. Então a ira do Senhor acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por essa impudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Olha o que aconteceu, irmãos. Uza, com boas intenções, segurou a arca e foi consumido. Ah, mas o Senhor, ele vai ver. Eu estou aqui, eu estou com boas intenções, eu estou fazendo aqui, eu sei que meu líder está errado, eu sei que aqui a igreja está errada, mas lá no final Deus vai agir de misericórdia comigo, porque eu estou bem intencionado aqui, eu só faço aquilo que me mandam, e eu estou vendo tudo errado, estou vendo o pastor magoar pessoas, lançando fitas na rua, eu estou vendo o pastor fazendo coisas erradas. Ó, o meu pastor, ele pratica um monte de coisa errada, mas eu estou aqui debaixo da sua submissão. Mas Deus um dia há de ter misericórdia de mim. Por quê? Porque eu estou aqui de boa vontade e não vai acontecer nada comigo. Uza, irmãos, Uza fez um gesto que aos olhos da maioria das pessoas tinha que ser digno de aplauso. Mas Deus, irmãos, para mostrar o seu poder, e que com ele, irmãos, as coisas são do jeito dele, consumiu ele ali, irmãos, matou ele, matou Uza. E nesse momento, um grande temor tomou conta de todos ali, irmãos. Rei Davi e todos que ali estavam se encheram de temor, porque, puxa vida, a arca do Senhor, ela vai matar, ela mata. Eles não imaginavam que aquilo ali poderia acontecer. Uza, uma pessoa do bem, irmãos, segurou a arca e foi morto por Deus. Olha aí. Lá no 8. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uza, e chamou aquele lugar de Perex Uza, até os dias de hoje. E temeu Davi, e ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? Como virá a minha arca do Senhor? Agora, irmãos, no coração daqueles homens se encheram de temor, porque eles, como hebreus, eles tinham a dignidade, eles tinham toda a verdade, que eles poderiam conduzir aquela arca, eles podiam. Mas naquele momento o temor encheu o coração de Davi,
Por que uma coisa aconteceu com Uza? Por que Deus feriu Uza, né? Se ele estava simplesmente ajudando. Presta atenção, irmãos. Lá no 10. Ele não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-Edom, o Geteu. Obed, olha lá, irmãos. Obed-Edom. Sabe quem que era Obed-Edom, irmãos? Ele não era nenhum ministro, ele não era nenhum sacerdote, ele não era nenhuma pessoa grande. Essas pessoas que andam de terno e gravata, que teólogos, e não era nada disso, ele não tinha escrevido 50 livros. Obed-Edom, irmãos, ele era da tribo de Levi, era um camponês simples. Ele, sua mulher e seus filhos, uma casa simples. Olha o que aconteceu, irmãos. Mas ele era digno, irmãos, ele era digno de conter a presença de Deus. Lá no 11, ele ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom e o Geteu. 3 meses abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Irmãos, Obed-Edom, com toda a simplicidade, na sua casinha, chão batido, casinha humilde, colocou a arca da aliança lá dentro, irmãos. Ficou ele com reverência, com a sua esposa e com seus filhos. E Deus começou a abençoar, porque como ele era um camponês, que ele vivia da lavoura, irmãos, a lavoura dele prosperou, os seus animais prosperaram, e tudo que ele colocava a mão prosperava, porque ele era digno da presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Este pequeno homem, ele era digno da presença de Deus. Um sacerdote tinha morrido, os seus filhos que eram sacerdotes haviam morrido. A presença de Deus foi subtraída da tenda da congregação, que era o local que ela deveria estar. Foi colocada no templo de Dagon. Dagon foi colocado por terra. Deus encheu aquela nação de hemorroidas. Foi com a carga da aliança embora. E todas as cidades que ela passava, Deus enchia de hemorroida. O clamor daquele povo foi tão grande que subiu diante de Deus. Mas, lá na frente, Uza, um jovem, irmãos, uma pessoa boa, com boas intenções, vai tentar segurar a arca e morre. Mas lá na frente, Obed-Edom, o Geteu, pegou a arca da aliança, colocou na sua humilde residência, e Deus começou a abençoar, não somente ele, mas tudo aquilo que estava a seu dispor. Por isso que eu falo para você, meu irmão querido, você quer ser abençoado por Deus, seja digno para conter a presença do Altíssimo. Aleluia! E que a presença de Deus esteja na sua vida, meu irmão. Você tem que ter reverência a Deus, com simplicidade. Abra seu coração, derrame seu coração no altar de Deus. Chore na presença do Deus Altíssimo. Porque Ele jamais vai ir contra você, meu irmão. Ele quer te abençoar, como Obed-Edom foi abençoado. Vamos, irmãos. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom, e tudo quanto ele tem, por amor da arca de Deus, foi por Davi, e trouxe a arca de Deus para cima, e a casa de Obed-Edom, e a cidade de Davi, com alegria. Aleluia! Aos olhos da maioria das pessoas, que viu Obed-Edom como um pequenininho, uma formiga, aquele homem era visto pela maioria como um João Ninguém, na sua casinha simples e humilde. Por isso que eu falo, irmãos, você acha que você congrega numa igreja que as portas passam até carreta? Você acha que ali contém a presença de Deus? Porque o templo que você está é grande, é bonito, os pisos são os mais caros, as cadeiras são as mais caras, as poltronas são as mais caras, os utensílios são os que o dinheiro pode pagar, maior que o dinheiro pode pagar. O templo que você congrega tem ar-condicionado, tem segurança armado na porta. O templo que você congrega
tem estacionamento privado, você não paga. Você vai lá de maneira protegido. Você vai com suas melhores roupas. Mas será que é isso que Deus quer? Será que Deus ele quer? Ele vai observar simplesmente é isso que ele vai observar? Ou se esse templo é digno da sua presença? Aleluia! Será que este templo, esse arranha-céu de pedras, é digno da presença de Deus? Quando você está lá neste lugar, você sente o seu corpo estremecer com a presença de Deus. Você sente as suas carnes ferver com a presença do Espírito Santo de Deus. Você, quando está neste lugar, as línguas estranhas falam dentro de você constantemente e o Senhor fala no seu ouvido. Aleluia! Por isso que eu falo, irmãos, Deus pega aquele que não era para ser. Deus faz as coisas conforme a sua vontade. Deus faz as coisas conforme a sua benevolência, a sua vontade. Muitas das vezes, irmãos, um templozinho pequenininho, uma humilde residência. Obed-edom estava lá. A arca da aliança foi para dentro da sua casa. Porque naquele momento todos temiam que a arca do Senhor estava matando pessoas. Meu Deus, o que a gente faz? Põe na casa de Obed-edom, né? Põe lá na casa de Obed-edom. Obed-edom com toda a simplicidade: Senhor, não sou digno da tua presença, mas Senhor, eu aceito, é muita honra para mim. Traz a arca, põe aqui na minha casa, e nós vamos honrar essa presença do Senhor. E o Senhor recebeu, e o Senhor recebeu a simplicidade daquele jovem, recebeu a simplicidade dos seus filhos, recebeu a simplicidade da sua esposa, e abençoou Obed-edom. Irmãos, muitas das vezes a presença de Deus, ela ocupa os lugares de maior simplicidade. Nós somos a casa do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Nós temos que ser templo limpo por dentro e por fora, externarmos a sua santidade e andarmos com simplicidade, andarmos na presença de Deus, porque tudo que nós fazemos em oculto está diante de Deus. E a Bíblia fala que tudo que é feito em escuro um dia virá para a luz. Tudo, irmãos, que você faz na escuridão um dia virá para a luz, será revelado. E Obed-edom, irmãos, com toda aquela simplicidade, com a sua casa simples, com a sua família simples, com as suas vestimentas simples, alcançou a graça do Senhor, porque ele tinha um coração bom, porque ele era uma pessoa boa. E Deus abençoou ele, abençoou sua casa, abençoou a terra que ele plantava, abençoou os seus animais domésticos, abençoou os seus filhos, a sua esposa. Aleluia! Isso sucedeu quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de éfode e de linho. Olha, irmãos, Davi todo nos trajes, né? E o Obed-edom com toda a roupinha de saco, e o Senhor abençoando ele. Irmãos, não é o que você pode externar, não é o que você pode externar de mais caro, irmãos. Não é isso. Mas você tem que externar a sua santidade, as suas atitudes com simplicidade. E Deus ama isso, irmãos. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele chamou 12 homens simples, homens do povo, pescadores, cultivadores, cobradores, pessoas simples. Assim subindo, levaram Davi a todo Israel e a arca do Senhor com júbilo e ao som das suas trombetas. Aleluia! Glória a Deus! Eu peço para que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Irmãos, tanto isso é verdade, que lá em Mateus 10, capítulo 10, versículo 11 ao 13, fala assim, ó, presta atenção. Jesus pegou os 70 e mandou de 2 em 2 para trazer as ovelhas perdidas à casa de Israel. Olha o que Jesus fala, irmãos. E em qualquer cidade ou aldeia
em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno. Ó irmãos, procurai saber em quem nela é digno de hospedai-los vós, ai de que vos retireis. Ó, em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos, aí até que vos retireis. E quando entrardes numa alguma casa, saudai-a. Quando você entrar numa casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, tome para vós a vossa paz. Então a dignidade do homem, irmãos, nós temos que ser dignos diante de Deus. Irmãos, a casa de Dagon não era digna para conter a presença de Deus. Aquela nação roubou a presença de Deus para a sua cidade de forma indigna. E quando a Arca da Aliança chegou ali, a maldição, porque Deus pode transformar uma maldição em bênção, mas pode transformar numa bênção em maldição. Transformou a bênção da arca em uma maldição para aquela cidade. E todos foram amaldiçoados. Ao contrário, irmãos, da casa de Obed-edom, que um homem simples, camponês, da tribo de Levi, colocou a Arca da Aliança na sua humilde casa, pequena casa de um agricultor. E ali ele foi abençoado. Sabe por quê, irmãos? Porque ele era digno. Porque ele era digno da presença de Deus. E isso que nós temos que buscar, irmãos. Quando nós estivermos orando, quando nós estivermos buscando a presença de Deus de madrugada, nós temos que buscar a dignidade na presença de Deus. Nós temos que buscar a santificação na presença de Deus. Nos humilharmos para Deus nos exaltar. Nos lançarmos as nossas ansiedades aos pés do Senhor, para que Deus possa nos ouvir, para que Deus possa inclinar os seus ouvidos às nossas súplicas. Bendizemos o nome de Deus com as nossas atitudes e amaldiçoamos a Deus com as nossas atitudes. Ofni e Finéias, mesmo sendo dignos da presença de Deus, transformaram tudo que era para ser abençoado por Deus na vida deles em maldição, fazendo coisas terríveis, Senhor, na sua arca da aliança, na tenda da congregação. E Eli, que deveria trazer a correção, também não trouxe. Eli foi coautor das atitudes dos filhos. Porque quando você não corrige, você se torna coautor. Você se torna um prevaricador da presença de Deus, da palavra de Deus. Mas Obed-edom não. Obed-edom pegou a Arca da Aliança, colocou na sua casa e com simplicidade e com humildade recebeu as bênçãos do Senhor. Eu quero falar para você esta noite, que está aí do outro lado. Quem que você está buscando ser na vida sua espiritual? Obed-edom sendo abençoado por Deus, sendo digno da presença de Deus, ou Ofni e Finéias, que praticavam iniquidades diante dos olhos de Deus, na tenda da congregação. Ou até mesmo aqueles que acharam que podiam roubar a presença de Deus e colocaram no templo deles, e que eles seriam abençoados, e que na realidade eles não foram abençoados. O templo de Dagon, eles imaginavam que o templo de Dagon ia ser abençoado com a presença de Deus, com a presença do exército mais temido da terra. Mas o que eles fizeram? Colocaram a Arca da Aliança no templo de Dagon, e eles foram amaldiçoados por Deus. E para quem acha que Deus só traz bênção, fica aí a dica, que Deus, ele também, irmãos, amaldiçoa as pessoas. Deus, não nós, mas Deus, ele pode também trazer maldição para a sua vida, se você se comportar de maneira tal. Mas se você, irmãos, for como Obed-edom, um homem simples, um homem humilde, um homem que se colocava na presença de Deus com simplicidade, você vai ser abençoado. Eu quero abençoar a sua vida esta noite. Eu quero orar por você. Eu peço para que a igreja fique espírito de oração. Eu peço para que todos vocês, neste momento, fechem os vossos olhos, que eu quero abençoar a vida de vocês. Senhor meu Deus e meu Pai,
Senhor, abençoa todos aqueles que estão esta noite, Senhor, rogado conosco na nossa live ao vivo. Abençoa suas casas, suas famílias, seus filhos. Abençoa, Senhor, tudo aquilo que eles prosperem, que as suas casas prosperem, que as suas empresas prosperem, Senhor. Que tudo que aconteceu com Obed-Edom, Senhor, aconteça na vida deles. Que eles sejam abençoados em nome de Jesus. Aleluia! Irmãos queridos, tenha uma semana abençoada. Tenha uma semana sem nenhum tipo de acidente. Que os filhos de vocês saiam para trabalhar. Que Deus os livre no caminho de ida e no retorno. Que não aconteça nenhum acidente no trabalho dos vossos filhos. Que vossos filhos sejam abençoados. Que vocês sejam abençoados. Que o salteador, que o ladrão não chegue aos vossos celeiros. Aleluia! Que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Levante as mãos para cima. Até domingo que vem, irmãos, às 18 horas estaremos aqui novamente. Muito obrigado a todos vocês que estão todos os domingos prestigiando com a sua presença. Aleluia! Levante as mãos para cima. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem, amém! Está terminado em nome de Jesus e até domingo que vem.